Olá, meus irmãos. No vídeo de hoje, do nosso canal Viver a Vida em Cristo, nós vamos falar sobre a oração e como deve ser feita uma oração. A oração ela é importante para os cristãos, para as pessoas, para toda a humanidade. Quem dera que a humanidade voltasse e orasse para o Deus Todo-Poderoso, para o Deus vivo, e esse Senhor lhe respondesse. Nós seríamos uma nação bendita, um povo abençoado. Não teríamos, como nós estamos vendo, tanta coisa, tanta guerra, tanto pecado, violência. Mas, antes de eu falar sobre a oração e como se deve orar, eu te peço que você se inscreva aí no canal. Aperta também o sininho das notificações, que é para você receber avisos todas as vezes que eu postar um vídeo, você será avisado. Também dá o seu like aí pra gente, que é para crescer o canal e que esse canal alcance muitas pessoas, que muitas pessoas sejam abençoadas ao ouvir como se deve orar, como deve ser feita uma oração correta e ser respondida através dessa oração. Então, são vários erros que as pessoas cometem na hora de fazer uma oração. Eu também já cometi, irmãos, vários erros. Vários erros já cometi ao fazer uma oração, mas eu aprendi de que forma deve ser feita essa oração. Também eu aprendi de como eu devo fazer uma oração de uma forma correta para que Deus me ouça e Ele me responda. Mas eu só vou falar sobre 3 erros. São vários que eu cometi. E por isso eu estou levando essa palavra para que vocês sejam abençoados e que Deus ouça também a sua oração. Um dos erros que a gente comete na oração, nós não devemos usar de vãs repetições. Lá no livro de Mateus 6 e 7, a Bíblia nos orienta assim: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, 7. Ora, meus irmãos, eu me lembro aqui que quando eu era mais jovem, eu me lembro que minha mãe me ensinava a rezar. E era aquela reza repetitivas, com palavras repetitivas. E aí meus irmãos, a gente rezava e aquela reza não acrescentava nada, porque era apenas repetição de palavras. A gente memorizava as palavras e ia repetindo as palavras. A gente já sabia de cor a reza. Mas depois que a gente cresceu, que a gente conheceu a palavra de Deus, aí nós aprendemos como se deve orar. A oração deve ser verdadeira. A oração, meus irmãos, tem que sair de dentro de você, aquilo que está dentro de você. Então você vai falar com Deus aquilo que você precisa, que você necessita, os seus desejos, as suas ansiedades. Então você vai expressar para Deus, porque nós temos muita coisa para pedir a Deus, para agradecer a Deus, para falar com Deus, e é através da oração. Então, meus irmãos, eu vou mostrar aqui um outro versículo bíblico que fala de como a gente deve orar. Um outro erro, meus irmãos, que nós cometemos ao fazermos uma oração. O erro número 2 é ignorar a vontade de Deus. Está lá no livro de Mateus 20, 20.
Vamos ver o que diz o texto sagrado. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que, no teu reino, estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Pedido de mãe, né? Pedido de mãe. É meus filhos, meus filhinhos, meus amores. São os fofos, meninos educados, meninos bons, né? Se eu não me engano, era Pedro e Tiago, se eu não me engano. São meninos bons, Senhor. Coloca aí uma à direita, à tua esquerda. Aí o Senhor Jesus, em outras palavras, né? Jesus falou assim para ela: Tu não sabes o que pedes. Mas em outras palavras, trazendo para o dia de hoje, que nós somos mães, somos pais, né? Queremos o melhor para nossos filhos e pedimos a Deus todos os dias pelos nossos filhos. E aí o Senhor já diz: mulher, você não sabe o que é que você está pedindo. Mas nós somos assim. Nós queremos o desejo do nosso coração. É o meu desejo, é o que eu quero. Eu quero satisfazer os meus desejos. E nós somos assim. Às vezes o que nós pedimos não condiz com aquilo que Deus quer. Não condiz. Então, quando você fizer uma oração, primeiro, queira saber se é da vontade de Deus. Irmãos, às vezes a nossa vontade, nós pensamos que é o bem para a gente, não é. Às vezes o nosso pedido é uma pedra de tropeço para a nossa vida. Às vezes o nosso pedido, o que nós estamos pedindo para Deus, às vezes para a gente é pro abismo. E a gente está ali pedindo, a gente nem sabe. Pedis e não recebereis, que a gente pede mal. Está escrito na palavra de Deus. Então, os nossos pedidos têm que ser da vontade de Deus. Primeiro, nós temos que saber se aquele nosso pedido é da vontade do Senhor. O terceiro erro que as pessoas cometem ao orar é o seguinte: não apoiar o que pede sobre a palavra de Deus. Isso aí é verdade, irmãos. Quando eu peço alguma coisa através da minha oração, com que base eu vou fazer aquele pedido, aquela oração? Com que direito eu vou pedir a Deus, fazer aquele pedido para que eu seja respondido? Então, tem que ter base com a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, então você não tem base para pedir nada. Para pedir nada. Então, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Leia, sente, leia, determine tempo para você ler a palavra de Deus. Leia todos os dias. Você se aprofunde na palavra. Peça a Deus entendimento. Peça a Deus nas suas orações que você entenda a palavra de Deus. E aí, quando você entender a palavra de Deus, ela vai fluir dentro de você. Você vai saber, embasado na palavra de Deus, aquilo que vai ser bom para a sua vida. E Deus vai lhe responder. Por que Deus vai lhe responder? Porque você vai saber quais são os direitos, você vai saber quais são as promessas de Deus para a sua vida. O que Deus tem prometido para você. Assim como Deus prometeu para Abraão. E cumpriu a promessa de Abraão, deu filho para Abraão. Mesmo Sara, avançada em idade, ela concebeu. Irmãos, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou ele tendo falado, não cumprirá? A Bíblia, ela tem 8.000 promessas para as nossas vidas. Então vamos orar, pedir que essas palavras, que essas promessas se cumpram na nossa vida. Então vamos orar. E a nossa oração estará sempre embasada na palavra de Deus, nas promessas de Deus. E Deus nos responderá.
e Deus nos abençoará. E Deus derramará sobre nós as suas bênçãos, segundo a sua vontade e baseada na palavra, na sua palavra. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu espero que esse vídeo tenha aberto os seus olhos e a maneira ensinada de como nós devemos orar. E que todos sejam abençoados em nome de Jesus.